Olá, esse é o webinar do modelo To Be para automação, bem-vindos. Nesse webinar nós vamos discutir o que é preciso repensar sobre o processo, fazer o redesenho tecnológico, a importância dessa etapa. Eu sou a Kelly Sganderla e vou realizar essa apresentação para vocês hoje, então. Antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, eu gostaria de apresentar as nossas credenciais, o que tem por trás do que nós estamos apresentando aqui hoje. Então, primeiramente, esse webinar é apresentado pela eProcess, que é uma empresa brasileira, uma consultoria especializada em gestão por processos, que nasceu com a missão de ajudar as organizações a vencer os seus desafios em processos. Então, todas as consultorias realizadas pela eProcess sempre tiveram o foco em apoiar as organizações a ter processos mais otimizados e mais eficientes. E por isso a gente tem um time aí atuando nas frentes de BPM, SOA e também de gestão eletrônica de conteúdo. Desde a nossa fundação, são 16 anos dedicados a soluções de BPM e SOA. Nós somos uma das consultorias brasileiras mais premiadas em soluções para processos, prêmios internacionais que foram recebidos pelos cases de implementação realizados pela eProcess em nossos clientes e que trouxeram real retorno sobre os investimentos, apresentaram resultados bastante significativos. E temos aí também, então, nessa bagagem, centenas de processos que já foram modelados, otimizados e automatizados para os nossos clientes. Eu sou a Kelly Sganderla, essa que vocês veem aí, sou a apresentadora desse webinar. Eu sou consultora de processos da eProcess, atuo nessa área há mais de 14 anos, fazendo a análise e transformação de processos, automatização, utilizando ferramentas de workflow, antes mesmo do BPM amadurecer e ser essa disciplina como a gente conhece hoje, E também atuei em alguns projetos de gestão de conteúdo, principalmente relacionado à parte de processos. A minha formação é em ciência da computação, então por muito tempo atuei no grupo na área de desenvolvimento, mas atualmente eu atuo principalmente como analista de processos e fazendo a avaliação, transformação de processos de negócio. Eu sou coordenadora e também instrutora de diversos cursos da eProcess Education, do curso de mapeamento de processos com BPMN, dos cursos de modelagem de processos, transformação e otimização, onde a gente faz análise para melhoria dos processos, para gerar o To Be, e também do curso de análise para automação de processos, que é da onde vem muito da discussão que eu venho apresentar para vocês nesse webinar. Eu sou uma profissional CBPP, certificada como Certified Business Process Professional, uma certificação da Associação Internacional de Profissionais de BPM, BPMP. Sou gestora regional da BPMP no Rio Grande do Sul. Sou coautora do livro de análise e melhoria de processos de negócios, contribuí com alguns capítulos para esse livro e também autora de diversos artigos do blog da eProcess. E além disso, também atuei em alguns dos projetos que foram premiados pela eProcess, como eu comentei anteriormente. Bom, este vídeo do webinar vai ser compartilhado no nosso portal de conhecimento, que vocês podem acessar através do site da eProcess, Portal do Conhecimento, onde lá a gente tem vídeos das nossas gravações de webinários, acesso ao nosso blog, indicações de livros, publicações, links de referência relacionados aos temas de gestão por processos de negócio e arquitetura orientada a serviços. Então esse vídeo vai ser publicado ali, também vai ser disponibilizado no nosso blog, junto com respostas para as perguntas que forem enviadas no decorrer da apresentação, e a gente vai comunicar, claro, para a nossa lista de contatos e nossos seguidores nas redes sociais. Bom, o objetivo desse webinar, então, é a gente discutir a importância de uma etapa intermediária na revisão do To Be antes de irmos para um projeto de automação. O que a gente precisa repensar no nosso processo quando a gente planeja automatizar ele através de uma solução de BPM. Então, eu vou fazer uma rápida revisão, uma contextualização sobre o ciclo de melhoria de processos, para a gente identificar em que ponto desse ciclo nós estamos, fazer uma revisão geral sobre automação com BPMS, com suítes de BPM. O S do BPMS é isso, é suíte, ou software para gestão por processos, e então trazer alguns exemplos para a gente discutir a importância dessa reflexão sobre o modelo To Be,
que vai ser automatizado. E para fechar, vou falar sobre alguns papéis e habilidades que precisam ser desenvolvidos nas organizações para possibilitar essa transformação de processos com segurança e com resultados efetivos. Bom, então, basicamente, o ciclo de melhoria contínua de processos, ele pode mudar um pouquinho o nome das etapas ou o número de etapas na bibliografia que a gente encontra por aí, mas basicamente a gente tem essas etapas, Nós temos uma etapa de modelagem, seguido de uma análise, implementação e essas atividades para gerar a melhoria de processos de forma contínua, ou seja, sempre buscando uma adaptação do nosso processo aos novos cenários de negócio, se repete continuamente. Então, em BPM, a gente entende que um processo de negócio ele sempre pode melhorar, e por isso a gente busca melhoria contínua, porque o negócio do contexto da nossa organização está sempre em transformação. As pessoas esperam coisas diferentes, a concorrência muda, o foco muda, as necessidades mudam, a tecnologia envolvida muda e a gente tem que adaptar então os processos de negócio da nossa organização para essas mudanças, para que a gente não se torne obsoleto naquilo que a gente oferece. Então, o ciclo de melhoria contínua basicamente é a repetição dessas etapas para que a gente reveja e atualize o nosso processo de negócio. Então, geralmente, a gente começa com a modelagem do nosso processo, criando o que a gente chama de modelo as-is, que é a situação atual do nosso processo. Essa é uma atividade, muitas vezes, realizada por um grupo de profissionais que são os analistas de processos. Então, geralmente, as organizações têm uma equipe de processos que tem habilidades específicas para entender o negócio, identificar as atividades e criar esse modelo da situação atual, representando como que aquele processo é realizado na organização. E aí a gente passa para uma etapa seguinte, em que é feita a análise desse processo, identificação dos problemas e a proposição de soluções. Então, um modelo as-is, depois da análise, a gente identifica atividades que não têm valor, que poderiam ser removidas, que são realizadas pelas pessoas erradas, onde a gente precisa melhorar a capacitação. Existem várias soluções que a gente pode trazer para esse processo, que vai gerar um redesenho dele. E esse redesenho é o que a gente chama de modelo to be. Esse processo do modelo to be, então, é a situação que nós desejamos que o nosso processo seja, certo? Que depois dessa revisão, com as soluções que nós estamos propondo, é o processo que deve trazer os resultados esperados. Esse modelo to be ele pode ir para uma implementação, para poder ser implantado e executado pela nossa organização, ele precisa passar por uma etapa de implementação, que pode ser capacitação das pessoas, pode ser treinamento para que as pessoas entendam como vai ser o processo, o novo processo, redesenhado, o que foi eliminado, o que foi melhorado, que mecanismos e sistemas estão envolvidos. E, então, a partir da execução, a gente consegue fazer o monitoramento. Essa implementação, muitas vezes, passa por alteração em sistemas. E a maior parte das organizações começa a perceber que a melhor forma de eu poder fazer o controle sobre essa execução, então, é automatizar esse processo utilizando uma ferramenta específica, que são os BPMS. Então, o BPMS ele vai executar uma versão do processo que é o que a gente chama de modelo to-do. É o processo de negócio preparado para ser interpretado e executado por uma ferramenta. Esse modelo to-do, quando ele for implementado, ou seja, quando ele já está codificado, preparado para ser utilizado pelos executores do processo, ele vai passar a ser executado pela organização, se transformando no nosso novo as-is. E aí esse as-is vai servir como entrada para novas etapas de redesenho e revisão. E aí, então, a gente realiza o nosso ciclo de melhoria contínua. Essa etapa de análise que acontece entre o modelo as-is, para a gente sair do modelo as-is para o modelo to be, é uma etapa que já é bastante conhecida e bastante empregada. O problema é que muitas vezes do modelo to be para a gente poder ir para a automatização, a gente também precisa de uma revisão. Esse modelo precisa ser revisado e redesenhado considerando as capacidades do BPMS que a gente adotou na nossa organização e o que a gente pode fazer dentro dele para gerenciar aquele processo que a gente está planejando. Então, nós precisamos fazer um redesenho. Tá?
Por isso a gente fala que a etapa de redesenho, na verdade, pode trabalhar duas perspectivas do nosso processo. A perspectiva de negócio é aquela em que a gente identifica as melhorias feitas a partir do nível do negócio. Então, o objetivo é discutir o que é feito no nosso processo. Quais são as suas atividades? O que precisa ser feito antes e o que precisa ser feito depois? Né? A sequência que existe entre essas atividades. Quais são os papéis envolvidos? Quem são os responsáveis? Então, essa é a perspectiva do negócio, é entender e definir claramente o que o processo precisa realizar para que, ao seu final, ele entregue o produto ou serviço que ele está destinado a fornecer. Já o redesenho tecnológico tem a perspectiva de como nós vamos utilizar recursos de tecnologia, ou seja, do ponto de vista de sistemas e configurações, para melhorar como é feito o nosso processo. Então, na visão de tecnologia, a gente já não está mais pensando em o que é feito, porque o que é determinado pelo negócio, mas a gente está falando em ferramentas. Então, a gente está falando em como cada uma daquelas atividades vai ser realizada de forma a otimizar a execução desse processo com utilização da tecnologia. Então, para cada uma das atividades do nosso processo, nós vamos ter que entender como que elas vão ser executadas, se vão ser executadas por pessoas, se vão ser executadas por sistemas e que ferramentas vão ser necessárias, né, de serem utilizadas em cada uma dessas etapas do processo. Então, como que a gente automatiza um processo em um BPMS? Né? A gente teve um webinar apresentado recentemente pelo Eduardo Brito, que é o nosso diretor de consultoria aqui da eProcess, que fala justamente sobre a automação. Né? O título é O que a automação pode fazer por seus processos. Esse vídeo já está lá no canal do YouTube da eProcess. Se vocês não acompanharam o nosso webinar anterior, vocês podem assistir. A gente vai deixar o link aqui também quando esse vídeo for publicado para vocês poderem assistir. Basicamente, no webinar que o Eduardo Brito fala, ele discute, né, o que é a automação do processo e que recursos, que funcionalidades essas ferramentas oferecem que podem ser utilizadas numa automação de um processo para dar esse ganho de agilidade. Né? Bom, quando a gente automatiza um processo em um BPMS, nós temos um foco principal, que é conseguir gerenciar aquele processo. A gente sabe se um processo está indo bem ou mal, ou seja, nós gerenciamos ele, né, através de medições. Então, o ponto forte da automatização é justamente que nós temos um sistema acompanhando e gerenciando todas as atividades do nosso processo, quem é responsável por fazer o quê, quando fez, quanto tempo levou, o que fez com aquela informação, e isso vai gerando um conjunto de medições que podem ser utilizadas para fazer o gerenciamento e se identificar problemas de gargalos, situações que não estão sendo tratadas pelo nosso processo e assim vai. Essas medições são resultados da execução desse processo através de um BPMS. Para que o BPMS possa executar o processo, a gente tem que automatizar ele, ou seja, a gente tem que desenvolver o fluxo e as suas definições dentro dessa ferramenta. Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa uma etapa de modelagem, que é a modelagem tecnológica, onde a gente vai avaliar como cada uma daquelas atividades vão ser realizadas. E é essa etapa que eu estou discutindo aqui com vocês, então, da modelagem do nosso processo. Tá? Então, na modelagem, a gente vai ter que olhar no redesenho tecnológico para cada uma das atividades que já foram avaliadas no nosso To-Be, como que elas vão ser executadas. Esse é o ponto focal do redesenho tecnológico. Como esse processo vai ser feito? Quais são as ferramentas que a gente vai fornecer para que os participantes do processo possam executar cada uma das suas atividades? Então, as tarefas feitas por pessoas vão precisar que a gente defina a interface, como vai ser a tela, que recursos ela vai ter para que a pessoa naquela atividade possa realizar o trabalho que foi definido que ela faça. Também precisa ter definição da lógica de atribuição. O que é a lógica de atribuição? É a lógica que o sistema vai utilizar para identificar quem é o usuário, quem é a pessoa que deve realizar aquela atividade, certo? Então, na modelagem, a gente definiu lá papéis. O que a gente vai precisar nessa modelagem de revisão tecnológica é avaliar como que o sistema vai identificar quem são os usuários que podem realizar as atividades daquele papel e
utilizar e definir qual é a lógica de atribuição. Se eu já tenho essa definição dentro do próprio BPMS, se eu vou ter que buscar em algum outro lugar. Também é importante a gente definir as regras para finalizar a tarefa. Como que o BPMS sabe que uma atividade foi finalizada e eu posso ir para a próxima tarefa? A próxima tarefa já pode ser realizada. Que regras são utilizadas? Será que eu preciso exigir alguma obrigatoriedade de algum preenchimento de informação, alguma validação para poder dizer terminei essa tarefa e o processo poder ir para frente? Então isso também precisa ser pensado nesse momento. Para as tarefas que vão ser executadas automaticamente, ou seja, o BPMS em algum ponto do processo e gravar uma informação automaticamente ou buscar uma informação, a gente precisa entender qual é o método de comunicação com esse sistema, definir os dados que vão ser enviados ou vão ser recebidos. A gente precisa entender se esses dados estão dentro do processo já planejado ou se eu vou ter que providenciar eles, então também posso acabar tendo impactos na minha modelagem por causa disso. E os controles de eventos, certo? Então, os eventos que eu tenha planejado no meu processo, interrupções, paradas, reativações, pausas, eu preciso também identificar como é que eu vou fazer esse controle. E isso tem que ser pensado, e tudo isso faz parte ainda de uma avaliação que precisa ser feita junto com o negócio. Por isso a gente chama de redesenho tecnológico do to-be. Então, para a gente exercitar um pouquinho, para conseguir trazer um pouco dessa experiência para vocês, eu vou utilizar um exemplo, que é um exemplo que eu utilizo bastante, né, que é o nosso processo de viagem corporativa. Talvez aí na tela de vocês esses quadrinhos estejam, essas atividades, né, estejam com a fonte muito pequena, mas eu vou explicar para vocês. Esse é um processo que a gente utiliza bastante, eu particularmente, porque viajo muito para as cidades onde a gente faz os nossos treinamentos, faço muitas consultorias em outros estados também, então sou uma usuária do processo de viagem corporativa. O que é esse processo? Aqui ele está desenhado de uma forma genérica para uma organização qualquer. A grande maioria das organizações tem a necessidade desse tipo de processo, né? No qual o processo começa com uma solicitação de uma viagem de negócio. Então, nós temos um solicitante que realiza uma tarefa de solicitar a viagem de negócio. Essa viagem de negócio, ela é feita uma cotação de passagens e cotação de hospedagem por um grupo de pessoas que é o setor de viagens, que vai realizar essas cotações, vai responder para o solicitante essas cotações, ele vai avaliar se as cotações estão fechando com as necessidades dele. O horário da passagem não está legal, então ele pode pedir ajustes, certo? Ou ele pode aceitar a cotação e aí sim ela vai para a aprovação do gestor do centro de custo, para que alguém da organização faça a aprovação sobre aquela viagem. O gestor, ele vai avaliar essas informações da viagem, né? Vai verificar se tem grana no centro de custo dele para custear aquela viagem e se ela é realmente interessante de ser realizada do ponto de vista do negócio, e ele pode reprovar, finalizando esse processo, ou aprovar. Se ele aprovar, existe uma série de atividades que precisam ser realizadas para providenciar a realização dessa viagem. Então, novamente, as pessoas do setor de viagens vão se envolver para cadastrar o orçamento da viagem no nosso sistema orçamentário, ou seja, reservar o valor, né, da viagem no sistema orçamentário da organização, avisar o solicitante de que a viagem dele foi aprovada. Então aqui essa pessoa deve mandar um e-mail para o solicitante dizendo: olha, a sua viagem foi autorizada, nós já estamos providenciando tudo. Vai entrar no sistema lá de viagens para confirmar a reserva dos bilhetes, né, e emitir essas passagens para encaminhar para o solicitante, e também vai verificar se essa viagem tem algum adiantamento que precisa ser pago antes da realização da viagem. Se for, então vai para o financeiro lá realizar um outro processo que é o pagamento de adiantamento, né, que tem várias atividades que precisam ser realizadas, e aí ao retornar da viagem, então começa um outro processo que é de prestação de contas. É claro, esse processo, né, da solicitação da viagem até ela ser concluída e a prestação de contas finalizada, nós temos outras atividades que estão aqui, mas as atividades que estão modeladas aqui, né, mapeadas nessa parte aqui, já vão ser suficientes para mim conseguir desenvolver essa reflexão junto com vocês. Então, esse processo, ele foi feito um as is, aí foi feita uma discussão junto com a área de negócio.
Algumas alterações já foram feitas para melhorar o processo, né? Várias oportunidades de melhoria foram agregadas, então, em vez de ter secretárias de cada centro de custo fazendo as cotações diferentes, resolveram criar um grupo do setor de viagens que é especializado em fazer essas cotações, porque é uma demanda muito grande. Definimos que a aprovação vai ser sempre feita pelo gestor do centro de custo, que é quem conhece o orçamento, então se eliminou etapas de aprovação desnecessárias e se fez uma otimização desse processo, ou seja, já foi feito o to-be. Chegamos à conclusão, junto com o negócio, que na nossa organização, uma viagem corporativa precisa fazer essas atividades, para a gente poder ter a viagem sendo realizada. Ok? Então, o que precisa ser realizado, que é o nosso modelo to-be, já está aqui. Agora a gente decidiu que vamos automatizar esse processo. Então, em vez dele ser controlado pelas pessoas, né, em que o solicitante manda um e-mail para o setor de viagem, daí eles recebem, fazem a cotação das passagens e da hospedagem, devolve por e-mail o solicitante, aí ele imprime, pega essa ficha e entrega para o diretor do centro de custo. Isso seria um processo controlado manualmente, sem a gestão de um BPMS por trás. Quando a gente vai automatizar no BPMS, a perspectiva sobre esse processo muda, porque quem tem que saber quem vai fazer o que e quando já não são mais as pessoas. Elas vão receber as suas atividades, que vão ser disponibilizadas no momento certo pela ferramenta, mas quem precisa conhecer as definições de quem faz o que e quando é o BPMS. Então, essa reflexão, esse modelo to be, esse redesenho tecnológico precisa acontecer antes da gente fazer a automatização. Vamos fazer essa avaliação então. Já que a gente já decidiu o que tem que ser feito, agora nós precisamos refletir no como isso vai ser feito dentro do BPMS. E para isso a gente pega cada uma das atividades modeladas, cada um dos elementos do fluxo, e vamos avaliar como que eles vão ser realizados. Então a gente sabe que o processo começa com a solicitação de viagem pelo solicitante. Certo? Bom, para que ele possa solicitar a viagem, ele precisa fornecer informações muito importantes que vão ser necessárias para que as próximas tarefas do processo possam ser executadas. Então, a gente vai precisar de um formulário que ele coloque os dados do viajante, ou seja, quem vai fazer a viagem, que pode ser ele ou pode ser alguém que ele está mandando, né, representando a organização, os dados do centro de custo responsável por aquela viagem, os dados da viagem, né, como data de ida, data de volta, o destino para onde esse viajante precisa ir, se precisa ou não de hospedagem e de passagem. Eu posso ter uma viagem, por exemplo, que eu vou precisar de hospedagem, mas não precisarei de passagem, certo? Porque eu vou utilizar o carro da empresa, eu vou utilizar o meu próprio automóvel, depois vou reembolsar o combustível, mas vou fazer um pernoite, então preciso de hospedagem. Pode ter viagens em que eu preciso da passagem, mas não vou precisar de hospedagem. Eu vou e volto no mesmo dia e, portanto, não precisaria da hospedagem. E pode ser que eu tenha uma viagem que é para uma cidade próxima, eu vou passar o dia inteiro visitando clientes, vou precisar de um adiantamento para despesas como pagar os pedágios no meio do caminho, mas não vou precisar nem de passagem nem de hospedagem, só preciso de uma autorização para fazer essa viagem e receber esse adiantamento. Então, o nosso formulário de entrada do processo tem que ter todas essas informações. E aí reparem que no processo to be normal, toda vez que uma viagem era solicitada, o processo seguiria para a próxima etapa, que é do setor de viagens realizar cotação de passagem e de hospedagem. Mas e no caso de eu não ter passagem nem ter hospedagem, não faz sentido eu seguir para o setor de viagens realizar a cotação, certo? Porque eu não tenho passagem, eu não tenho hospedagem. Então não tem nada para o setor de viagens fazer cotação. Portanto, eu posso já fazer uma alteração no meu desenho do processo, prevendo que só vai para o setor de viagens se eu preciso de cotação. E como é que eu sei se eu preciso de cotação? Se eu tenho passagem e ou hospedagem, certo? Se qualquer um desses dois for sim, então eu preciso de cotação.
Aí vou para a atividade do setor de viagens. Se não, eu posso agilizar meu processo pulando toda essa etapa aqui relacionada com a cotação e indo direto para a aprovação do gestor do centro de custo. Então aqui eu posso fazer um desvio dessas etapas. O processo teria inteligência para isso e eu ganho agilidade, certo? Num processo realizado pelas pessoas, sem o BPMS, é muito fácil o próprio solicitante perceber isso e entregar diretamente para o gestor, né? Ou cair na mão do setor de viagens e eles encaminharem para o gestor porque não tem nada para eles realizarem. Mas no caso de um processo automatizado, ele vai seguir à risca tudo aquilo que está mapeado. Então eu preciso prever esses desvios. Então, depois de revisar como a tarefa de solicitar viagens de negócio vai ser feita, a gente vai para a próxima. A próxima atividade é o setor de viagens, realizando a cotação das passagens e, depois de realizar a cotação da passagem, ele faz a cotação da hospedagem. E as informações dessas cotações, então, são avaliadas lá pelo nosso solicitante. Bom, a princípio parece correto, né, eu ter cotação de passagem e cotação de hospedagem. Mas do ponto de vista de realização dessas atividades, né, pensando em como elas vão ser realizadas, a gente precisa refletir, por exemplo, o que acontece se eu fiz a cotação de passagens. Por exemplo, a viagem é para mim estar em São Paulo às 8 da manhã, na segunda-feira, e voltar na quarta-feira. Então, se eu preciso estar lá às 8 da manhã, possivelmente eu preciso pegar um voo no domingo à noite para garantir que eu não tenha nenhum tipo de atraso, certo? E aí a minha hospedagem precisaria ser domingo para segunda, segunda para terça e terça para quarta. O que acontece, por exemplo, se não tiver disponibilidade de hospedagem para o período das passagens que eu já fiz a cotação aqui, certo? Já imputei essas informações. Quando eu cheguei na hospedagem, temos as Olimpíadas aí, era o último nível, encerramento das Olimpíadas, de domingo para segunda todos os hotéis estão lotados. De segunda em diante eu até conseguiria a hospedagem, mas domingo para segunda não. O que a gente tem que fazer? Alterar as cotações de passagens. Só que essa atividade já foi realizada, ela foi encerrada e eu não estou prevendo o retorno para essa tarefa. Que mais? Se de repente eu descobrisse que a hospedagem mais próxima a um outro aeroporto que eu escolhi ficaria mais em conta. O ideal, talvez, mesmo que eu tenha que fazer essas duas tarefas, em vez de tratá-las como duas tarefas separadas na automatização, tratar ela como uma tarefa única, certo? E isso já me dá a possibilidade de fazer uma integração nesta atividade de realizar cotações pelo setor de viagens, de incluir lá uma tela de sistema de compras via web, que ele, com os dados da viagem que já foi incluído pelo solicitante, já traga uma lista das passagens e hospedagens para ele selecionar aquelas que estão alinhadas com as políticas de viagens da organização, por exemplo. A próxima etapa, a próxima atividade de avaliar cotação é uma tarefa realizada pelo solicitante, que é a pessoa que realizou a tarefa anterior, então não tenho nenhuma lógica especial, de identificação. E nessa atividade o que ele precisa? Bom, ele vai precisar saber quais são os dados da solicitação da viagem que ele abriu e os dados da cotação. Essas informações já foram incluídas no sistema nas atividades anteriores, Os dados da solicitação foram preenchidas lá na primeira atividade, os dados da cotação vieram da atividade anterior no setor de viagens. E para o roteamento, este gateway aqui definir se vai seguir um ou outro caminho, ele vai utilizar o resultado desta mesma tarefa. E isso já é um tipo de conceito inerente aos BPMS. Eles conseguem gerenciar que um gateway faça roteamento com base numa resposta de uma tarefa de decisão anterior. Então, eu não tenho nada para redesenhar ou definir aqui, certo? Nessa parte do processo, meu modelo continua igual. Na atividade seguinte, nós temos o gestor do centro de custo fazendo a avaliação da viagem, ou seja, ele precisa verificar se aquela viagem que está sendo solicitada de fato é necessária para o negócio da organização e também se há disponibilidade de recursos para financiar essa viagem. Bom, então, primeiramente, quem vai realizar essa atividade? Qual é a lógica de atribuição da tarefa? Nós definimos, o negócio definiu que quem vai avaliar a viagem de negócio tem que ser o gestor do centro de custo solicitante, ou seja, o que está necessitando aquela viagem.
E numa avaliação se identificou que na estrutura de integração com o login do BPMS, a gente não consegue garantir essa informação. Então, vamos ter que buscar de um outro sistema, certo? Por exemplo, buscar num sistema que possui essa informação, como o sistema de RH. Uma outra questão relacionada a essa atividade é, vamos lá, como que ele vai fazer essa atividade? Para tomar essa decisão, ele precisa de que tipo de informações? Dados do viajante, ok, temos lá no preenchimento da solicitação. Dados da viagem, ida, volta, destino, sim, temos essa informação. Adiantamento, quanto de adiantamento ele quer? Porque isso é um custo, certo? Os valores das passagens de hospedagem, também temos, foi informado pelo setor de viagens. E quanto tem de orçamento de viagens disponível no seu centro de custo? Opa, essa informação nós não temos ainda. Quanto que, para aquele mês em que vai ser feita a viagem, o centro de custo tem de orçamento disponível? Será que é saldo suficiente para pagar por essa viagem? Isso é algo que o nosso gestor vai ter que avaliar, né? Então, a gente precisa dessa informação. Vamos ter que buscar em algum lugar, por exemplo, no sistema orçamentário. Então, para que essa atividade possa ser automatizada, nesse contexto que eu estou trazendo para vocês, a gente vai ter que fazer uma modificação também no desenho do processo, né? Vamos ter que incluir outras duas tarefas antes da tarefa de avaliar a viagem, para que a gente possa identificar quem é o usuário, que é o gestor que vai realizar essa tarefa, que se definiu que se buscaria lá no sistema de RH, e também obter o saldo de orçamento de viagens do centro de custo, né, que viria do sistema orçamentário. Com essas informações, mais os dados que foram obtidos nas tarefas anteriores, então o nosso gestor vai poder tomar essa decisão. Bom, no caso de reprovação, o processo é encerrado, mas é importante que o nosso solicitante saiba, tenha visibilidade do que está acontecendo. Então, se ele solicitou uma viagem que não vai ser autorizada, talvez seja importante ele receber uma notificação, né, com os motivos da rejeição, por que o gestor não autorizou. Então, eu também vou ter que fazer uma modificação no meu processo para planejar aqui uma atividade que mande automaticamente aquela mensagem, seja por e-mail, por SMS, e aí sim a gente encerra o processo. Se a viagem for aprovada, a gente começa as atividades aqui de procedimentos de preparação da viagem, certo? E aí, a primeira atividade é cadastrar o orçamento da viagem no sistema orçamentário. E aí, numa avaliação, né, a gente sabe que o sistema orçamentário, para poder fazer essa reserva, vai precisar saber qual é o centro de custo, a viagem, ou seja, o período da viagem, e o valor da viagem, que é passagem, hospedagem e adiantamento, que é o valor a ser reservado lá no orçamento daquele centro de custo, para que outras viagens não estejam consumindo um recurso que já está aprovado para esta viagem em questão. E aí, originalmente, tinha se planejado que o nosso setor de viagem entraria lá no sistema orçamentário, pegaria as informações que foram fornecidas nas atividades anteriores e cadastraria lá. Mas por que ele vai cadastrar de novo uma informação que já está cadastrada no nosso BPMS? Então, a gente pode transformar essa atividade aqui, de usuário, para uma tarefa automática, em que o BPMS envie essa informação para o sistema orçamentário e ele grave lá na sua base de dados essas informações daquele orçamento de viagem. A etapa seguinte seria o setor de viagens mandar um e-mail comunicando o solicitante. Essa também pode ser automatizada, né? O nosso sistema já tem todas as informações que ele precisa apresentar para o solicitante, então a gente pode transformar essa tarefa de usuário para uma tarefa automática. Adiante, nós temos a confirmação da reserva dos bilhetes, ou seja, a compra das passagens e hospedagem daquela viagem, né, em que o nosso setor de viagens, a pessoa responsável lá do setor de viagens, teria que fazer essa atividade. Bom, então, para realizar essa tarefa, a gente pode identificar uma possibilidade de, na verdade, fazer parte dela por uma pessoa e parte pelo sistema. A parte feita pela pessoa seria o setor de viagens confirmar quais são as passagens de hospedagem que estão sendo compradas e informar isso no sistema. O sistema automaticamente faria a compra e
obteria os vouchers daquela viagem e envia por anexo ao nosso solicitante. Então, a gente teria que dividir, nesse caso, a tarefa em dois. Um para confirmar a reserva dos bilhetes, que é uma atividade feita por uma pessoa, e o outro que é a ação automática de fazer a emissão dos bilhetes e enviá-los ao solicitante ou ao viajante. Mais uma alteração no nosso processo. E por último, das atividades que a gente está avaliando aqui, no desenho original a gente tinha uma tarefa bem simples aqui, que era simplesmente ver se naquela solicitação tinha ou não adiantamento, porque se tivesse adiantamento precisaria começar o processo de pagamento, senão o processo faria aquela pausa para então começar a prestação de contas. Acontece que o nosso gateway que verifica se tem adiantamento, ele se baseia numa informação de se possui valor de adiantamento solicitado e de quanto. Essa informação já existe, então não precisa de uma tarefa para dizer ao processo se tem ou não adiantamento, porque o processo já sabe. Ele sabe porque lá na solicitação foi preenchida a informação de quanto ele precisa de adiantamento. Então, se eu já tenho essa informação, não preciso de alguém olhar a informação novamente e responder. Esse gateway pode utilizar como inteligência a verificação do valor de adiantamento. Se for 0, não tem adiantamento. Então, pode ir diretamente para a prestação de contas. Se for maior que 0, então eu tenho algum adiantamento a pagar e por isso eu preciso começar o meu processo de pagamento do adiantamento. Então, vejam que o nosso processo to be, que já tinha sido otimizado na visão do negócio, para automação teve que ser redesenhado. Algumas alterações foram necessárias nesse to be para que a gente possa fazer a automatização. E quando a gente está planejando fazer a automatização e definir o escopo, a quantidade de trabalho para fazer o trabalho de automação, este é o melhor nível de modelo. Se vocês forem contratar uma fábrica de software para fazer automatização, E nesse caso, por favor, tenham certeza que a empresa que vocês estão contratando conhece o produto que vocês estão utilizando na automação. Então, por exemplo, se vocês viessem a contratar a equipe da eProcess para automatizar esse processo, ou fazer orçamento com fornecedores diferentes para ver o que vale mais a pena automatizar, o nível do to be que a gente tem aqui tem muita abertura para interpretações diferentes. Eu não sei o que eu vou poder fazer de integração aqui. Então, o fornecedor acaba presumindo muita coisa. E aí você pode ter diferença nessa estimativa. Então, este aqui seria, de fato, o melhor nível para se poder fazer uma boa estimativa de esforço. Até porque, quando a gente está falando da automação do processo, a gente percebe aqui que o trabalho de desenvolvimento vai além da implementação do fluxo dentro do BPMS. A gente vai ter que desenvolver outras coisas também. Nós vamos ter que desenvolver a integração com o sistema de cotação de viagens, com o sistema de aquisição de viagens, vamos ter que desenvolver, integração com o sistema orçamentário. Então, talvez lá no sistema orçamentário a gente tenha que ter um serviço para consultar o saldo do centro de custo naquela rubrica de viagem, um outro serviço para fazer a gravação das informações da reserva de valor. Também a integração com o sistema de RH, para buscar o gestor. Se não existe esse serviço, eu vou ter que desenvolver. Então, vejam que o trabalho para automatizar o processo vai além daquilo que a gente vê no fluxograma. Tem outros componentes que vão ter que ser desenvolvidos também. Por isso que a gente chama de to be ainda, to be com revisão tecnológica. Porque nessa avaliação do trabalho, pode ser que se defina o processo em duas fases. Em uma fase eu implemento o BPMS e as integrações com os sistemas da minha empresa, orçamentário e RH. E aí eu implanto, esse passa a ser meu novo processo ESIS, eu faço uma nova revisão e aí considero o investimento, que talvez seja mais elevado, para integrar com sistemas de viagem que você tem aí, desses de compra de passagem e de hospedagem. Então, pode ser que algumas dessas melhorias que a gente planejou aqui sejam realizadas e outras não. Por isso que ele é o to be e não é o to do. Um outro processo que também é baseado em uma experiência de projeto vivenciada, pela nossa equipe, e que pode acontecer com diversas organizações, é esse aqui, por exemplo, de conferência de documentos. Então, no processo to be,
vocês estão vendo que o processo to be feito pela área de negócio até já considerava algumas automatizações. Porque a área de negócio já definiu, olha, nós queremos que o sistema, nesse processo de conferência de documentos, que vai ser receber documentos físicos que vêm das filiais que estão espalhadas pelo país para fazer a avaliação desses documentos em uma central, né, onde estão os nossos analistas de documentos. A gente vai gerar automaticamente uma lista desses documentos com base em alguma lógica. Essa lista vai ser utilizada para gerar um arquivo PDF, que vai ter a capa do nosso processo, identificando o processo, quem é o cliente, qual é a filial ou agência e a lista de todos os documentos que têm que ser enviados. Esse documento vai ser impresso pelo operador lá na nossa agência, ele vai imprimir então essa capa de processo físico, anexar todos os documentos enviados pelo cliente e enviar via malote para que o analista de documentos analise os documentos. Então, o analista de documentos, quando receber esses documentos, vai pegar cada um dos documentos, verificar se eles podem ser aceitos. Se tiver alguma pendência, ele vai indicar quais são as pendências e o sistema vai gerar uma nova lista e novamente solicitar ao operador que reúna esses documentos físicos, anexe e mande para o analista. E até que o analista diga, ok, toda a documentação foi aceita. Nesse momento, ele registra automaticamente um endereço físico, né, de qual caixa, qual pasta esses documentos estão sendo guardados, caso no futuro a gente tenha que resgatar essas informações, e aí avisa o operador lá da filial, né, que esse processo foi finalizado. Então, isso aqui pode ser uma ponta de um processo em que teve outras etapas anteriores de análise, onde os documentos eram recebidos digitalmente, mas em um dado momento a gente precisa receber esses documentos fisicamente para verificar os documentos, né, no seu modelo original e verificar se de fato são os documentos que foram enviados digitais anteriores. Do ponto de vista de o que tem que ser feito nesse processo, está muito bem definido, certo? E isso é uma modelagem que os meus analistas de processos poderiam fazer. Quando a gente vai pensar na automatização, a gente tem que pensar no como. E aí, considera que essa empresa tem um escritório central, digamos, em São Paulo, e diversas filiais, né, ou agências espalhadas por todo o país. Aqueles documentos que são de agências próximas da nossa central, talvez em meio-dia estejam disponíveis para o nosso analista analisar. Em outros escritórios mais longe, digamos, por exemplo, em Manaus, até esse malote sair da filial de Manaus e chegar na central pode levar, sei lá, 10 dias, né? Então, o que aconteceria se a gente automatizasse esse processo como está? Toda vez que alguém numa agência dissesse terminei e enviei os documentos, o processo colocaria na lista de trabalho do nosso analista, né, uma tarefa para ele analisar os documentos. Mas ele ainda não pode analisar esses documentos. Por quê? Porque eles não chegaram. Eles estão em trânsito, certo? Então aí a gente tem um problema. Por quê? Poderia o sistema estar fazendo uma medição, indicando que essa tarefa está pendente, não está sendo desenvolvida, mas ele não pode desenvolver ainda. Então a gente não pode dizer que o analista de documentos está levando X dias para analisar os documentos, porque ele não está levando, ele está esperando esses documentos chegarem ainda. E esse tempo pode ser muito variável de acordo com essa distância. Então a primeira ideia de solução que a gente teve é, ok, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma pausa aqui no nosso processo que vai aguardar o tempo médio que esses documentos levam para chegar. Então, toda vez que alguém disser coletar os documentos, anexar, colocar no malote e enviar, o sistema vai verificar a distância que existe entre a origem e o destino do documento, né? Vai calcular o número de dias com base nessa regra de negócio e vai fazer com que o processo pare e aguarde o prazo para recebimento. Quando esse prazo for atingido, então a tarefa de analisar os documentos vai ser disponibilizada. Isso resolve o problema em parte, mas ainda não soluciona por completo, porque mesmo assim nós não temos garantia nenhuma que o documento chegou. Eu tenho a garantia de que um tempo passou, mas não de que o documento chegou, certo? Então, os documentos podem chegar antes,
e eu ainda estar aguardando o prazo, e enquanto esse prazo não esgotar, essa tarefa não pode ser iniciada. Ou seja, o meu processo ficaria travado. Digamos que eu tinha calculado 8 dias para esses documentos chegarem, a regra de negócio calculou 8 dias, o processo está aguardando os 8 dias, mas no 7º dia o malote chegou mais cedo e eu já posso analisar os documentos. Mas eu não tenho a tela. Por quê? Porque ela está atrelada com essa tarefa. E essa tarefa só vai ser liberada depois do 8º dia. Então, eu estou ocasionando um problema no meu processo. Estou ocasionando uma parada e um atraso desnecessário. Eu já poderia estar analisando os documentos, mas não estou porque a tarefa não está disponível para os usuários ainda. Um outro problema poderia ser o contrário. Eu disponibilizar a tarefa para o analista de documentos analisar, ou seja, ele já pode acessar a tela de análise de documentos, mas os documentos ainda não chegaram, porque houve algum problema logístico, né? O malote foi enviado só no final da semana, acabou atrasando, então o analista ainda não tem os documentos para analisar. Como que a gente resolveu isso? Tá? Nós implementamos, por fora do BPMS, um outro sisteminha, uma aplicação de leitura de código de barras. Essa aplicação faz uma lista de leitura de todos os códigos de barras, né, que são impressos na capa do nosso processo físico. Cada capa do processo físico tem um código de barras que identifica exclusivamente aquele conjunto de documentos para aquele processo. Nunca tenho 2 códigos de barra de 2 processos diferentes que sejam iguais, porque ele identifica cada processo unicamente. Com isso, a gente fez o quê? O processo vai calcular o prazo e vai aguardar a confirmação desse prazo de recebimento. Se o prazo passar, por exemplo, calculou 8 dias e em 8 dias não chegou, volta lá para a nossa filial para verificar os documentos, por que não foram recebidos. Né? E ele pode dizer, realmente, eu disse no sistema que tinha enviado, mas o malote ainda não saiu. Então, mando novamente. Tá? E se antes de completar esse prazo de recebimento for feita a leitura do código de barras, quer dizer que os documentos foram recebidos. Então, a tela de código de barras, quando é feita a leitura do código de barras, manda uma mensagem para este processo, liberando esta parada aqui. E aí faz com que o nosso processo vá para frente. Né? Este é um gateway que a gente chama de Event-Based Gateway, né? um gateway baseado em eventos. Não são todos os BPMS que implementam, e aí entra um aspecto muito importante. Entender quais são os recursos que o BPMS tem e o que eu posso utilizar para criar essa solução. Talvez, se o BPMS adotado pela organização não tivesse esse componente, eu teria que criar um outro mecanismo, outra forma de tratar isso. Então, quem vai fazer essa revisão do To-Be tecnológico precisa conhecer a ferramenta que vai ser utilizada para automatizar. E aí, com isso, o que a gente fez? Toda vez que o malote chega na sede da organização, no escritório central, um estagiário da área de documentação abre o malote, pega aquela pilha de capas com documentos e vai lendo os códigos de barras. Pim, 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 vai lendo cada código de barra. À medida que ele vai sendo lido, a gente tem a confirmação de que aqueles documentos estão, de fato, aí na nossa sede. E então, os documentos estão disponíveis para o nosso analista finalmente fazer a análise. Ok? Se houver alguma pendência, ele vai dizer quais são os documentos com pendência, o sistema vai gerar uma nova lista de documentos, uma capa com a lista dos documentos faltantes e aí a gente repete esse ciclo. Então, com isso, a gente resolve esse problema que poderia afetar diretamente as medições do nosso processo. Né? A gente teria uma medição equivocada do processo de análise de documentos, porque a gente estaria dizendo que esse cara aqui está levando 2 semanas para fazer análise de documentos, quando na verdade ele leva 1 hora, né? Do momento em que ele recebeu o documento até ele fazer de fato a análise. Então, todos esses aspectos são importantes da gente fazer essa reflexão. Tá? E isso faz parte, então, do redesenho tecnológico. Então, quais são os pontos focais do redesenho tecnológico do nosso To-Be? Bom, em primeiro lugar, né, a experiência de uso nas tarefas de usuários. Se a gente não tornar o trabalho das pessoas em cada uma das tarefas mais fácil do que como é hoje, as pessoas não vão comprar
a ideia desse processo automatizado. Então, é importante que, ao implantar um processo automatizado, a gente torne a forma de fazer o trabalho melhor, mais fácil, mais rápida, mais ágil, que a gente forneça todas as informações, tudo aquilo de ferramenta que os usuários precisam para poder realizar o seu trabalho de uma forma ágil. Também a estruturação da inteligência da informação. Então, entender em que momentos o processo precisa de quais informações e avaliar se a gente já tem essa informação ou se precisa ser buscada de algum lugar. Por exemplo, no nosso processo de viagens, lá na tarefa do gestor do centro de custo. Para ele tomar a decisão de aprovação da viagem, não basta só as informações da viagem. Ele precisa saber se ele tem orçamento ou não disponível. Ele poderia ir lá no sistema orçamentário, consultar, voltar no BPMS e tomar essa decisão. Mas se a gente pode já trazer essa informação, a gente está ampliando a experiência de uso e trazendo inteligência de informação para o nosso processo, para que no momento da tarefa, aquele usuário disponha das informações que ele precisa para realizar o seu trabalho. Então, fazer uma estruturação da inteligência da informação é um aspecto muito importante. Também automatizar para diminuir o trabalho redundante, certo? Toda atividade em que o usuário precisa consultar alguma informação que está fora ou redigitar alguma informação que já foi digitada, se a gente puder substituir essas tarefas por automação, a gente ganha agilidade, nosso processo se torna mais rápido, menos dependente das pessoas e também com menos risco de erro. Então, no caso, por exemplo, do processo de viagens, em que nós tínhamos aquela tarefa que o setor de viagens teria que cadastrar os custos da viagem no sistema orçamentário para fazer a reserva daquele orçamento de viagem, essas informações já existem no BPMS, já estão no sistema, eu só preciso enviar para o sistema orçamentário. Então, substituir aquela tarefa que seria feito o cadastro manual naquele sistema por uma integração automatizada, com certeza traz mais agilidade para o nosso processo. Também planejar regras de negócio que tragam mais inteligência e flexibilidade. No caso, por exemplo, do nosso processo de análise de documentação, nós tínhamos ali uma regra de negócio que calculava o número de dias de deslocamento desses documentos. Eu poderia enriquecer essa regra com outros fatores, o método de transporte, o dia da semana, né? Digamos que uma lote sempre sai num determinado lugar nas segundas-feiras, então isso pode aumentar ou diminuir o tempo que os documentos vão chegar na minha organização. E essas regras de negócio não devem ficar engessadas dentro do processo, elas têm que ter inteligência e flexibilidade. Tem que ficar na mão do negócio e poder gerenciar essa informação. Um outro aspecto importante é identificar as exceções que podem acontecer no negócio, prever e propor soluções para evitar que isso impacte o nosso processo. No caso do processo de análise de documentos que eu acabei de mostrar para vocês, se a gente tivesse simplesmente implementado, automatizado o processo como aquela primeira visão, eu estaria criando um impacto que tornaria inviável o trabalho dos analistas, porque eles teriam muito mais tarefas na lista que eles não podem fazer do que as tarefas que eles podem fazer, certo? Teria que catar no meio da lista de atividades qual é a tarefa de análise de documentos que ele pode fazer, porque tem documentos ali. Então, eu tenho que entender as exceções que podem acontecer no meu negócio, tratar, propor soluções e garantir a integridade do processo de negócio. Então, o ideal é a gente fazer a revisão tecnológica depois que a gente já fez a primeira fase do To-Be. Ou seja, a gente já tem claro o que tem que ser feito e quem são os responsáveis. O que a gente vai fazer agora é criar as ferramentas para que eles possam realizar essas atividades, mas a gente precisa garantir que o que tem que ser feito vai continuar sendo feito, ok? Então, temos que garantir a integridade do nosso processo. Bom, então que habilidades a gente precisa aí contar para fazer este redesenho tecnológico do nosso processo To-Be? A gente vai precisar de habilidades de um analista de processos, né? Afinal, ele já fez o As Is To-Be, tem uma expertise de visão de negócio, conhece o processo que está sendo automatizado, o que dá certo, o que não dá, porque já foram feitas tantas entrevistas com os usuários, né? Então, ele sabe o que das ideias que vêm da tecnologia podem dar certo ou podem não dar certo. O que vai dar para fazer, o que não pode, por uma restrição legal ou alguma coisa assim.
Então, ele vai participar do redesenho tecnológico, garantindo que a integridade do processo, ou seja, o que tem que ser feito, vai continuar existindo dentro do nosso redesenho. Todas as situações de negócio que podem acontecer estão sendo mantidas e previstas ali. Mas a gente também vai precisar de habilidades de um analista de sistemas. Por quê? Tem que ser um profissional que conheça o BPMS adotado pela organização, as funcionalidades desse BPMS, os recursos e limitações que ele tem. O que é possível, o que não é possível fazer com aquele BPMS. Para daí, então, poder propor oportunidades de melhoria e soluções. Esse profissional ele tem uma expertise de visão sistêmica, ele está acostumado com construir modelos de informação, estruturas de informação. Então ele tem uma expertise específica de análise de sistemas, essa visão sistêmica, e ela tem que ser integrada com a visão de negócio do nosso analista de processos. Então o foco dessa habilidade é o redesenho tecnológico, pensando em como os recursos do BPMS podem ser utilizados para automatizar o processo e a viabilidade das soluções que foram propostas, né? O que é viável, o que não é viável de fazer, o que tem mais, o que tem menos esforço. Tá? Vejam que eu não estou falando aqui em função, eu estou falando em habilidade, porque é possível que um profissional com capacitação de analista de sistemas desenvolva habilidades de análise de processos, assim como é possível um analista de processos desenvolver habilidades de análise de sistemas. Mas normalmente essas habilidades elas estão separadas em dois papéis: um analista de processos, que está lá geralmente na estrutura do escritório de processos, e o analista de sistemas, que está dentro da estrutura de TI, né? Por causa do contexto organizacional, né, em que essas atividades são realizadas. Então, no as-is, no to-be, a grande responsabilidade sobre o processo recai sobre o nosso analista de processos, enquanto no to-do a responsabilidade recai sobre o analista de sistemas, né, como que aquele processo está sendo minuciosamente desenvolvido e implementado dentro da ferramenta. No processo to be. Para automação, nesse redesenho tecnológico, a gente precisa juntar essas duas habilidades. Então, esses profissionais precisam trabalhar juntos. Sejam duas pessoas diferentes, seja uma pessoa que tenha essas habilidades bem desenvolvidas, tanto de visão sistêmica quanto de visão de processos. Tá? Então, no final das contas, para a gente ter um redesenho tecnológico, né, um to be a ser automatizado, que vá produzir um resultado de sucesso, esse é um trabalho que tem que ser feito a quatro mãos, para utilizar o que nós temos de melhor do potencial de análise de processos e também de análise de sistemas. Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer, para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, trazer essa reflexão que muitas vezes fica dispersa, né? As organizações ainda se perdem um pouquinho, ficam naquela expectativa de eu fiz o to be, agora passa para o TI, a TI que se vire para fazer o to do, né? Tem que acontecer esse diálogo entre processo, visão de processo e visão sistêmica para a gente obter o melhor resultado na automatização. E aí é certo que vocês vão conseguir aí desenvolver excelentes soluções que vão trazer ótimos resultados para suas organizações, ok? As perguntas e respostas sobre esse webinar, então, vão ser disponibilizadas através do nosso blog e eu agradeço a participação de todos vocês. Para quem tiver interesse em aprofundar esse conhecimento, fica a sugestão dos treinamentos da eProcess, né? Na eProcess Education você encontra informações sobre esses programas de curso. O que a gente discutiu aqui é o foco do treinamento de 2 dias que fala sobre modelagem de processos para automatização, em que a gente discute essa visão e pratica essa transformação, essa preparação do to be para automatização, fazemos uma avaliação de retorno de investimento para ver o que vale a pena, o que não vale a pena automatizar, né? E isso é uma etapa do ciclo BPM. Então, na verdade, o programa ciclo BPM começa com a atividade de modelagem de processos, seguido de 2 dias de curso destinados a fazer análise do processo para transformar e otimizar, ou seja, melhorar o que é feito. Então, os 2 dias seguintes do programa são destinados ao como é feito, a modelagem para automatização.
ok? E para quem quer desenvolver os conhecimentos da notação BPMN, também a gente tem um treinamento específico de mapeamento de processos, em que a gente explora todos os elementos da notação, independente de ferramenta, para que você tenha o domínio sobre essa linguagem para modelagem de processos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por participar do nosso webinar. Espero que esse conhecimento venha ajudar vocês a passar por essa etapa, né, do to be para a automatização. E contem com a gente. Então, acompanhem aí as nossas publicações nas redes sociais, todos os artigos que a gente disponibiliza através do blog, as gravações dos nossos webinários que ficam no YouTube também, e a gente tem aí o e-mail contato@process.com.br, que vocês podem utilizar para sugestões ou para conhecer mais sobre os nossos serviços, treinamentos. Ok? Muito obrigada, até a próxima!